Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, o versículo 31. Assim está escrito: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 7 indicativos da igreja verdadeira. Nós entendemos aqui que esta igreja chamada primitiva, que começou lá no Pentecoste, os primeiros passos desta igreja que foi edificada por Jesus. Jesus é o edificador da igreja. Ele é o fundamento que estabeleceu a base, o princípio, as estruturas. Todas elas descendem de Jesus, dos seus ensinamentos, das suas orientações, e que os discípulos e apóstolos deram seguimento à obra do Senhor quando foram por ele encarregados desta grande responsabilidade. Eles seguiram adiante e realizaram um trabalho sobremodo admirável, que as pessoas viam a olho nu como era que as coisas aconteciam, sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma manipulação, sem nada combinado. Era algo natural que acontecia, porque o poder de Deus estava operando e habitando na vida daqueles irmãos. Eles eram realmente guiados pelo Espírito do Senhor, e as palavras que eles falavam eram palavras que eles recebiam do Espírito Santo. E, portanto, havia a confirmação de Deus e os resultados começavam a acontecer, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, ou seja, aonde quer que a propagação do evangelho chegasse, a igreja edificada por Jesus era estabelecida ali. Então nós observamos, esta é uma igreja estruturada, edificada por Jesus, que é imutável, que é eterno, e Jesus então afirmou categoricamente que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ela pode enfrentar mundo afora problemas, perseguições, ameaças, pressões, dificuldades, impedimentos, mas ninguém pode detê-la. Porque a igreja edificada por Jesus, em primeiro lugar, ela é de natureza espiritual. É a união das pessoas com Jesus através da obra da redenção. Se forma um corpo, e este corpo, Jesus é a cabeça deste corpo, é quem comanda, é quem orienta, é quem nutre, é quem alimenta, é quem direciona, é o Senhor Jesus. Então este corpo cresce de maneira equilibrada, fortalecida e pronta para dar seguimento à obra indicada pelo Senhor Jesus. Quando olhamos aos nossos dias e observamos uma infinidade de igrejas, e cada um diz que a sua é a igreja verdadeira e a outra tem problemas, tem deficiências, tem dificuldade, tem mistura e por aí vai. Nós precisamos entender que a igreja de Jesus, ela é única na terra. Só existe uma igreja de Jesus. O que existe nos vários lugares são congregações, ou seja, grupos de pessoas que se reúnem para servir e adorar a Deus, mas todos eles fazem parte da única igreja que foi edificada por Jesus. E condicionou-se entre os homens para atender o reclamo da sociedade e a exigência, passaram a criarem-se denominações, dar nomes às igrejas.
E por aí nós vemos esta infinidade de nomes. Uns aceitáveis, outros que causam náuseas pelo o nome que deram àquele grupo, e parece que um tom de brincadeira ou de desafio, mas o certo é que, qual é a igreja de Jesus? Será que a igreja de Jesus é a Assembleia de Deus? Não. Será que é a Batista? Não. Será que é a Metodista? Não. Será que é a Presbiteriana? Também não. Nenhuma dessas que existe no mundo, denominadas, que são chamadas de denominações, nenhuma delas é a igreja de Jesus. A igreja que pertence a Jesus são as pessoas que se reúnem em lugares e podem se reunir nestes lugares para juntos estudarem a palavra de Deus, receberem a orientação e então o Espírito Santo promoverá o crescimento dessas pessoas como corpo de Cristo. Porque a igreja edificada por Jesus não é a organização, é o organismo. Organização depende da ação dos homens e de estarem em acordo com as leis estabelecidas no país onde estão elas edificadas. E por aí nós entendemos as diferenças que acontecem entre uma e outra. Mas nenhuma dessas que são denominações, elas são a igreja verdadeira. Conta-se que, determinado tempo, alguém perguntou se lá no céu tinha Assembleia de Deus, se tinha Batista, se tinha Presbiteriana, Metodista, Quadrangular e uma série de nomes. Disse, não tem nenhum desses aí. Os que fazem parte no céu serão somente os salvos por Jesus Cristo. Então, o indicativo de uma igreja verdadeira não é uma igreja ligada a uma denominação, mas é uma igreja ligada a um organismo, que na Escritura Sagrada é chamado de corpo de Cristo, do qual Jesus é a cabeça, o edificador. Então, a igreja faz parte com Jesus, que é a cabeça e o corpo. Então, esta é a igreja que foi edificada por Jesus, foi dotada, habilitada, com todos os recursos espirituais necessários para que ela funcione perfeitamente aqui nesta terra e produza frutos para a glória de Deus. E que as portas do inferno, por mais que tentem barrar o crescimento da igreja, eles jamais haverão de conseguir fazer este tipo de impedimento. Porque Jesus prometeu, e a palavra de Jesus é fiel e verdadeira. Ele é aquele que a defende, ele é aquele que se apresenta. Observa quando Saulo estava perseguindo a igreja, quem foi confrontá-lo foi Jesus, a cabeça da igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava perseguindo a igreja. Agora, a igreja pertence a quem? A Jesus. Então, Jesus disse que Saulo estava perseguindo a ele, Jesus. E que para Saulo era duro ele permanecer neste caminho, recalcitrar contra os aguilhões. E ali, então, ele entendeu que a coisa não era como ele pensava. Era algo que ele desconhecia, mas que naquele dia do encontro de Jesus com ele, a sua mente foi aberta e ele compreendeu contra quem ele estava combatendo. Ele estava combatendo contra o próprio Jesus. E não tinha nenhuma possibilidade de ele vencê-lo. Pelo contrário, ele foi vencido por Jesus. Foi levado ao arrependimento, à salvação, transformado por Jesus. O Senhor Deus o usou como um poderoso instrumento nas suas mãos em várias cidades para pregar o evangelho. E ele foi fiel a Jesus do começo ao fim da sua conversão.
E quando eu li aqui neste capítulo 9, versículo 31, que as igrejas em toda a Judéia, quer dizer, a reunião de pessoas em cada uma daquelas cidades, elas estavam desfrutando de indicativos que nós podemos chamá-lo indicativos que da verdadeira igreja, como ela é identificada. Então nós observamos aqui pelo menos 7 indicativos da igreja verdadeira, que não é ela não é tratada no âmbito de denominação, mas no âmbito de organismo espiritual, o corpo místico de Cristo na terra, do qual Jesus desfez a inimizade que havia entre judeus e gentios, e dos dois povos ele fez a paz, e dos dois fez um único, que é chamado a Igreja de Deus. Então, para fazer parte da Igreja de Deus, tanto pode ser judeu como gentio, qualquer que seja a nação, o único caminho é entrar pela porta do arrependimento, através do Senhor Jesus Cristo, e então ele será acrescentado à igreja. Quem acrescenta vidas à igreja não é a estratégia humana, não é o método utilizado, não é a argumentação, mas é o próprio Deus. Porque a palavra diz, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, quem conduz almas ao redil, à igreja, esta viva e poderosa igreja de Jesus, é o Senhor nosso Deus. O próprio Jesus disse, todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Então, nós encontramos 7 indicativos de uma igreja verdadeira. E precisamos analisar se estes indicativos, eles estão sendo observados dentro das denominações que existem para identificar que nelas ali há uma partícula do povo de Deus que, embora servindo debaixo de uma denominação, o sentido deles e o direcionamento é a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o primeiro indicativo é que, conforme eu disse, esta igreja é considerada um corpo. Este corpo, para desempenhar as funções, precisa de uma cabeça. É onde está o comando. Note que a Bíblia não diz que Jesus é o cabeça, mas ela diz que Jesus é a cabeça. Diferente de o cabeça. O cabeça é um sedutor, é um líder, é um revolucionário, é alguém que quer fazer qualquer coisa a todo custo e pela força. Jesus, como a cabeça, ele está ligado ao corpo e o corpo à cabeça. Então, há uma harmonia entre a cabeça e o corpo e a cabeça. E nós recebemos a orientação, a nutrição, o cuidado do Senhor Jesus para a nossa vida, para que desempenhemos aqui a nossa função. E ao fazermos isto, nós estamos cumprindo o que diz a palavra de Deus. Então, observamos, o primeiro indicativo é que esta igreja verdadeira tem a Jesus Cristo como a cabeça e a igreja como corpo. O segundo indicativo nós encontramos nesse texto que li. Diz que a igreja verdadeira, ela tem paz. Jesus deu paz à igreja. Então diz, e eles tinham paz. A igreja verdadeira possui esta paz oriunda de Jesus. Ninguém pode roubá-la, ninguém pode tirá-la, ninguém pode invalidar esta paz. Pode estar acontecendo a maior turbulência, o maior tormento, a maior tempestade, à volta
de quem serve a Jesus, mas ele está desfrutando de paz, identificando que ele faz parte de uma igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus Cristo, edificada por ele. Então, o segundo indicativo de uma igreja verdadeira é que ela tem paz. Se observar algum lugar onde a cabeça da igreja não é Jesus, mas é o homem mortal, isto não é igreja verdadeira. Se ao invés desta igreja desfrutar de paz, tiver guerras, pelejas e perturbação, há um indicativo de que esta também não é uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira, ela tem como indicativo, em primeiro lugar, a Jesus como a cabeça. Em segundo lugar, ela tem paz, que é o árbitro, aquilo que mantém a tranquilidade, a segurança na vida das pessoas. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dor como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize. Então, esta paz só possuem aqueles que, na verdade, estão identificados com a igreja verdadeira, edificada por Jesus. Em quarto lugar, nós encontramos que estas igrejas, elas eram edificadas. Ou seja, elas tinham o ensino constante da palavra de Deus. Eles eram instruídos, ensinados, orientados na palavra de Deus. Então, a igreja verdadeira, ela tem como norma e regra de fé o estudo aplicado da palavra de Deus. E eles prezam e priorizam a palavra de Deus, porque sabe que nela estão os elementos de Deus para que esta igreja edificada por Jesus, ela siga o seu caminho sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Mas a palavra de Deus precisa estar no seu lugar devido, o seu lugar de destaque. O ensino deve ser algo normal e natural, como a alimentação física. A pessoa não fica o dia todo sem se alimentar. Ele precisa de alimentar-se pela manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, para manter o corpo em funcionamento. A igreja, como um organismo vivo, ela precisa também alimentar-se. E o alimento espiritual é a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus deixou escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra, a igreja verdadeira, ela tem como quarto indicativo, como terceiro, indicativo, o ensino da palavra de Deus. Ela é instruída, ela tem paz, ela tem a Cristo como a cabeça, ela tem paz e ela tem edificação, ela tem ensino, tem crescimento. E nós observamos que o quarto ponto é o crescimento. O crescimento é resultado de, em primeiro lugar, ter a Cristo como a cabeça, segundo lugar, desfrutar a paz, terceiro lugar, ter a palavra de Deus como prioridade. Tendo estas 3 coisas necessárias, a quarta coisa, na verdade, é o segmento natural. Havendo Cristo, havendo paz, havendo ensinamento bíblico, o crescimento vai ser algo natural que vai acontecer. E diz aqui: e se multiplicavam. Então, havia crescimento.
É o texto que já fiz referência anterior, dizendo que o Senhor Deus, dia a dia, acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, quem acrescenta vidas à igreja é Deus. Só Ele tem este poder de atrair, trazer e acrescentar. O Espírito Santo trabalha em concordância com o Pai e com o Filho para convencer do pecado, da justiça, do juízo, levá-los arrependidos a Jesus, desfrutarem da salvação, o Senhor Deus acrescentá-los a esta igreja viva, poderosa e crescente, e então eles estão familiarizados com as coisas do céu. Então nós encontramos aqui como quarto ponto a igreja verdadeira, quarto indicativo, digo, a igreja verdadeira, ela tem um crescimento constante. Se porventura não está havendo no lugar aonde se reúnem o crescimento, o acréscimo de novas pessoas chegando, convertidas, arrependidas, libertas, para fazerem parte, alguma coisa ali não deve estar sendo feito de maneira correta. Por quê? Se tem a Cristo como a cabeça, se tem paz, se tem ensino, é natural que haja crescimento. Se não estiver havendo o crescimento, pode estar acontecendo a falta do ensino, a falta de paz e a falta de identificarem-se com Jesus como a cabeça da igreja. Então, por estas razões, o crescimento fica minado, fica travado. Mas quando ela vive na perfeita liberdade do seu caminhar, conforme Jesus a edificou para que ela fosse, ela vai crescer naturalmente, sem nenhuma pressão, sem nenhuma campanha ou cruzada de última hora, será o curso natural. Os que fazem parte dela, vivendo de acordo com a vontade de Deus, e o seu testemunho falado e vivido vai despertar em pessoas que estão ao longe a necessidade de aproximarem-se para terem conhecimento. E ao observar isto, o Senhor Deus trará elas para perto para que sejam acrescentadas a esta igreja poderosa. Em quinto lugar, nós encontramos aqui que eles eram edificados, se multiplicavam e andando no temor do Senhor. Ou seja, na igreja verdadeira fazem parte aqueles que têm vida com Deus, temor ao Senhor, comunhão, proximidade, consagração, entrega, dedicação. Então, em quinto lugar, estas pessoas que fazem parte da igreja verdadeira, eles desfrutam de uma vida saudável com Deus, uma vida espiritual. Tem este contato, esta proximidade com Deus. Em sexto, o sexto indicativo que nós encontramos está aqui nesta última parte, e consolação do Espírito Santo. Ou seja, além deles terem uma vida plena de comunhão com Deus, eles têm também a comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi dado para ficar, para habitar naqueles que, salvos por Cristo, regenerados e libertos, são acrescentados à igreja e dela fazem parte esta igreja verdadeira. Conforme já disse anteriormente nos indicativos. E, portanto, agora eles estão vivendo em comunhão com o Espírito Santo. E o sétimo e último indicativo de uma igreja verdadeira
é que eles têm cuidado dos necessitados que ali houver. Significa que eles não vão fechar os olhos para quando encontrar alguém em necessidade, sem que se volte para eles, seja para um conselho, seja para uma orientação, seja para um suprimento físico, espiritual ou financeiro, qualquer que seja a necessidade, haverá o cuidado. E quando as pessoas são cuidadas, elas vão entender que elas estão num lugar que realmente foi edificado por Jesus. É um indicativo da igreja verdadeira cuidar dos necessitados. Lembra que a igreja primitiva, quando surgiu o problema lá com as viúvas dos gregos, eles logo resolveram aquele problema e colocaram pessoas para cuidar e não deixar que eles tivessem nenhum tipo de necessidade. Então, nós encontramos aqui que isto é dever desta igreja verdadeira, cuidar também dos necessitados. Então, para fazer um checklist, fazer um comparativo entre esta igreja verdadeira, através dos 7 indicativos, e a igreja que atualmente está desenvolvendo o seu trabalho dentro das denominações, é preciso observar se estes indicativos da palavra de Deus estão em pleno funcionamento. Se eles estiverem, pode dizer-se que ali, não a denominação, mas ali há um povo que faz parte do corpo de Cristo, a igreja, organismo que foi edificada por Jesus, com a qual ele tem responsabilidade, cuidado e orientação. Então, como é este comparativo? Bem, vamos ao primeiro lugar, aonde as pessoas se reúnem. É Jesus que governa? É Jesus que é a cabeça da igreja? Ou é o homem escolhido, votado, colocado por este ou por aquele? De onde emanam as ordens para a igreja? Este é o primeiro indicativo. Se é Jesus, o primeiro indicativo já está correspondendo. Se não é, já está aí um desvio de finalidade. O segundo indicativo. A igreja verdadeira, ela desfruta de paz. Paz com Deus, paz consigo, paz com os outros. Se onde as pessoas se reúnem, não há um ambiente de paz, mas um ambiente de rivalidade, de guerra, de peleja, de confusão, significa que ali não é uma igreja verdadeira. É simples de fazer o comparativo. Terceiro, a igreja verdadeira, ela prima pelo ensino da palavra de Deus. Ela tem prazer em se reunir para receber o ensinamento da palavra de Deus. Se onde as pessoas se reúnem, a palavra de Deus é colocada de lado, e no lugar da palavra de Deus coloca-se entretenimento, coloca-se qualquer outras coisas que aparecem, inclusive coisas mundanas, para atrair e motivar as pessoas e não aplicar o ensino da palavra de Deus, há aí um outro indicativo que ali não está a igreja verdadeira. O quarto indicativo de uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira, ela tem o seu crescimento natural, espontâneo, progressivo, contínuo. Se ali onde se reúne não está havendo crescimento em número de pessoas acrescentadas à igreja, pelo contrário, está havendo diminuição a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, isto é um sinal de que ali não está uma igreja verdadeira. Quinto indicativo de uma igreja verdadeira é que as pessoas têm uma vida com Deus, uma vida pura, uma vida santificada,
consagrada, que se nota no falar, no comportamento, no vestir, no se relacionar, em tudo que a pessoa faz, vai dar indicativo de que ela está em uma vida de plena comunhão com Deus. Se por um acaso ali não houver esse indicativo da vida com Deus, mas houver impureza, maldade, dissimulação, palavras torpes, vida desconcertada, então isto revela que ali não está a igreja verdadeira. O sexto indicativo da igreja verdadeira é que as pessoas vivem em plena comunhão com o Espírito Santo e deixam-se guiar por ele. É ele que guia, ele que orienta, ele que conduz, é ele que ensina. Esta é a igreja verdadeira. Se aonde reúnem-se não é o Espírito Santo que guia, que orienta, que dirige, que ensina, que instrui, mas no lugar da comunhão com o Espírito Santo existem outros modelos ou atrativos ou métodos que estão se utilizando, embora observando que eles não trazem nenhum benefício, por aí entendemos que ali não está se reunindo a igreja verdadeira. E por último, a igreja verdadeira, ela não deixa os necessitados à sua própria sorte. Ela aproxima, ela abraça, ela aquece, ela supra a necessidade, ela orienta, aconselha, instrui e cuida plenamente e da melhor forma. Se no lugar onde as pessoas se reúnem, os necessitados são esquecidos, são abandonados e vivem à míngua, quase que à morte, à sua própria sorte, é indicativo de que ali não se reúne uma igreja verdadeira. Então, aqui está claro para nós entendermos a diferença à luz da Bíblia, porque nós vivemos numa balbúrdia, numa mistura tão grande, que parece que as pessoas têm dificuldade de identificar aonde há uma coisa, aonde há outra. Mas graças a Deus que nós temos elementos na palavra de Deus que vão nortear o nosso entendimento e abrir o nosso discernimento para observar e avaliar como as coisas são feitas com base no princípio estabelecido pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E nós, como servos de Jesus e da igreja edificada por Jesus, precisamos estar inteirados do que a palavra de Deus fala sobre a nossa vida com Deus, a nossa reunião, o nosso momento, a paz, o ensino, o crescimento, a vida com Deus, a comunhão e o cuidado com os necessitados. Tudo isso está bem claro na palavra de Deus. Portanto, não é difícil observar e avaliar e fazer o contorno, se necessário, em alguma parte ou outra, para estar adequado com o que a palavra de Deus traz para cada um de nós. Quando nós vamos à palavra de Deus, nós encontramos nela fundamento, segurança, firmeza, para que a gente se mantenha no caminho correto diante da presença do Senhor. Então está aí as bases ou os indicativos de uma igreja verdadeira. Falamos sobre 7 indicativos. O primeiro, ela tem a Jesus como a cabeça. Segundo, tem paz. Terceiro, tem o ensino da palavra. Quarto, tem o crescimento espiritual. Quinto, tem vida com Deus. Sexto, tem comunhão com o Espírito Santo. E sétimo, tem cuidado dos necessitados. Estes são os indicativos pelos quais deve-se fazer o parâmetro onde está de acordo e onde está fora, para que se faça a devida correção, para que o nome do Senhor seja glorificado e haja crescimento, vitória, livramento
para a glória do nome do Senhor e para a bênção das vidas redimidas pelo Senhor Jesus, que o aguardam para o encontro maravilhoso. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.